Sinais e revelações, esta é a sua porta de entrada para os mistérios mais profundos das Escrituras. Se você busca desvendar segredos milenares e conectar a palavra de Deus aos acontecimentos de hoje, este é o lugar. Inscreva-se agora e venha conosco nesta jornada de fé e conhecimento, onde cada vídeo é uma revelação. O ar pesado da madrugada cortava o silêncio. Um silêncio denso, prenunciando o fim iminente. Lá fora, o caos ainda não havia tomado conta, mas a tensão era palpável, quase visível no horizonte. Dentro dos muros de Sodoma, a cegueira espiritual era a norma, a depravação, a moeda de troca. Mas, em meio a essa escuridão, uma família recebeu uma chance, uma fuga, uma ordem clara, uma condição inegociável. Não olhe para trás. Uma instrução simples, mas com um peso profético que ecoaria pelos séculos. E é aqui que nosso mistério começa. Quem era essa mulher? O que a fez desobedecer? E a pergunta que arde na mente de muitos, a estátua de sal, a sua última e trágica lembrança, ainda existe hoje? Permanece ela como um testemunho silencioso do juízo divino e da fragilidade humana? Prepare-se, pois sinais e revelações mergulhará fundo neste enigma ancestral, revelando detalhes que talvez você nunca tenha considerado. Para entender a tragédia da mulher de Ló, precisamos primeiro retroceder no tempo e nos transportar para um mundo muito diferente do nosso, mas com ecos surpreendentemente familiares. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um conto antigo, é um estudo de casos sobre a natureza humana, a paciência divina e as consequências irrevogáveis da escolha. Gênesis, capítulo 18, nos apresenta um vislumbre da misericórdia de Deus. Abraão, o patriarca, intercede. Ele pechincha com o próprio Criador, buscando um fio de esperança para a cidade onde seu sobrinho Ló residia. 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. A cada pergunta, a cada redução, a resposta divina era constante. Não a destruirei por amor aos 10. Mas 10 justos não foram encontrados. A cidade estava irremediavelmente perdida. A cena se intensifica no capítulo 19 de Gênesis. 2 anjos, com a aparência de homens, chegam a Sodoma ao entardecer. Ló, sentado à porta da cidade, os vê. Sua hospitalidade, um traço marcante na cultura daquela época, o impulsiona a convidá-los para sua casa. Ele não sabia a verdadeira identidade de seus hóspedes, mas sentiu a necessidade de protegê-los. Uma intuição, talvez um resquício de discernimento em um lugar onde a moralidade estava em ruínas. A noite, porém, revela a profundidade da perversidade de Sodoma. Antes que os anjos pudessem se deitar, os homens da cidade, jovens e velhos, sem exceção, cercaram a casa. A demanda era clara e hedionda. Onde estão os homens que entraram em sua casa esta noite? Traga-os para fora, para que os conheçamos. A palavra conheçamos aqui no hebraico original não se refere a um simples cumprimento, mas a um ato de violência sexual. O desespero de Ló o leva a uma proposta chocante, oferecendo suas próprias filhas virgens para proteger seus hóspedes. Uma medida extrema, que nos mostra o quão desesperadora era a situação e o quão arraigada estava a maldade naquela sociedade. Os anjos, no entanto, intervêm. Cegam os agressores e revelam seu propósito: destruir a cidade. A ordem a Ló é imediata e urgente. Levante-se, tire daqui sua mulher, seus filhos e suas filhas, tudo o que você tem nesta cidade, porque vamos destruí-la. A hesitação de Ló é compreensível, mas perigosa. Ele se demora. Talvez apegado aos bens materiais que acumulou, talvez chocado pela magnitude do juízo iminente. Mas a paciência divina tinha um limite. Os anjos, em um ato de misericórdia e urgência, agarram Ló, sua mulher e suas 2 filhas pela mão e os conduzem para fora da cidade.
A instrução final é dada com uma clareza cristalina, sem margem para equívocos. Fuja para salvar sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para os montes para que não pereça. Essa ordem não era arbitrária, era vital. Olhar para trás significava não apenas uma curiosidade mórbida, mas um apego ao que estava sendo julgado, uma saudade do pecado, uma recusa em aceitar a libertação. Era um teste de fé, de obediência, de desapego. E então o momento crucial. Enquanto o sol nascia e Ló e suas filhas corriam em direção a Zoar, a mulher de Ló, ela olhou para trás. Um instante, um único olhar. E as consequências foram imediatas e aterradoras. Ela se tornou uma coluna de sal. O texto bíblico é lacônico, mas poderosíssimo em sua simplicidade. E a mulher de Ló olhou para trás, para Sodoma, e virou uma coluna de sal. Não há explicações adicionais sobre o porquê dela olhar, mas a implicação é clara. Desobediência direta à ordem divina, um coração ainda preso àquilo que Deus estava destruindo. Mas o que exatamente aconteceu? Transformar-se em sal é uma descrição literal, uma metáfora. A Bíblia muitas vezes usa linguagem figurada, mas neste caso, a descrição parece ser de um evento físico. A região do Mar Morto, onde se acredita que Sodoma e Gomorra estavam localizadas, é rica em depósitos de sal e formações rochosas salinas. O calor intenso, a fumaça sulfurosa e a chuva de fogo e enxofre que caíram sobre as cidades, conforme descrito em Gênesis 19, 24, 25, poderiam ter criado um ambiente onde uma pessoa, exposta a esses elementos, poderia ter sido coberta e solidificada por depósitos minerais, transformando-se em uma estrutura que se assemelhasse a uma coluna de sal. Não é um fenômeno comum, mas estamos falando de um juízo divino. Agora, a pergunta que instiga a curiosidade de muitos, a grande questão que ecoa através dos séculos: a estátua de sal da mulher de Ló ainda existe hoje? É possível encontrá-la? Através da história, inúmeros viajantes, historiadores e arqueólogos têm relatado a existência de pilares de sal na região do Mar Morto, que são popularmente associados à mulher de Ló. Flávio Josefo, o renomado historiador judeu do século I b.C., em sua obra Antiguidades Judaicas, faz uma menção direta. Ele escreve: "Eu mesmo vi a coluna de sal e ela permanece até este dia." Josefo, uma figura de grande credibilidade histórica, não estaria apenas repetindo um boato. Ele afirmava ter testemunhado a coluna com seus próprios olhos. Isso é um testemunho poderoso, vindo de uma época relativamente próxima aos eventos bíblicos. Além de Josefo, outros relatos históricos e tradições locais apontam para a mesma região. Peregrinos cristãos e exploradores medievais frequentemente mencionavam a estátua de sal em seus diários de viagem. Eles a viam como um lembrete tangível do juízo de Deus. Mesmo hoje, ao longo das margens do Mar Morto, especialmente na parte sudoeste, existem formações rochosas impressionantes que se assemelham a figuras humanas. Uma das mais famosas é um pilar alto e esguio, muitas vezes chamado de a Mulher de Ló, pelos beduínos locais e guias turísticos. Essa formação, composta principalmente de hálita, sal-gema, é um testemunho geológico da natureza única da região. Mas será que essa é a coluna? É importante abordar isso com discernimento. A região do Mar Morto é geologicamente ativa. Terremotos, erosão causada pelo vento e pela chuva, e a própria natureza solúvel do sal significam que uma formação rochosa, mesmo que grande, dificilmente permaneceria intacta por milhares de anos. Pilares de sal se formam, se desintegram e se reformam constantemente. Portanto, é altamente improvável que qualquer formação de sal que vemos hoje seja exatamente a mesma coluna que Josefo viu, ou a mesma que se formou no dia da destruição de Sodoma.
No entanto, a existência contínua de tais formações na região mantém viva a tradição e a crença popular. Elas servem como um lembrete visual e um ponto de referência para a história bíblica. O verdadeiro mistério, porém, não está apenas na existência física de uma estátua de sal, mas no significado espiritual e profético por trás do ato da mulher de Ló. Por que a desobediência de um único olhar resultou em um juízo tão severo? Jesus Cristo, em Lucas 17:32, nos dá uma pista poderosa e um aviso atemporal. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não a mencionou por acaso. Ele a utilizou como um exemplo, um alerta, no contexto de sua própria vinda e do fim dos tempos. O que Jesus estava querendo nos ensinar ao invocar a memória da mulher de Ló? Ele falava sobre os dias que precederiam sua segunda vinda, dias que seriam semelhantes aos dias de Ló. As pessoas estariam comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, plantando e edificando. Em outras palavras, estariam vivendo suas vidas normalmente, absortas nas preocupações e prazeres deste mundo, alheias aos sinais e à iminência do juízo. A mulher de Ló, ao olhar para trás, simbolizou um coração que, embora fisicamente fora de Sodoma, permaneceu espiritualmente preso a ela. Ela não conseguiu se desapegar do mundo que Deus estava condenando. Seu coração estava dividido e sua lealdade comprometida. Essa é a essência da lição. Não se trata apenas de uma curiosidade geográfica ou arqueológica. É sobre a condição do nosso próprio coração. Em um mundo cada vez mais sedutor, com suas distrações e prazeres efêmeros, somos constantemente convidados a olhar para trás, a nos apegar ao que é passageiro, a negligenciar o que é eterno. Somos chamados a fugir do pecado, a nos desviar do caminho largo que leva à perdição, mas com integridade e totalidade de coração. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos ter um pé no caminho de Deus e outro no caminho do mundo. A instrução, não olhe para trás, é um imperativo para a nossa jornada de fé. Significa não permitir que as tentações, os prazeres ou as amarguras do passado nos impeçam de avançar em direção àquilo que Deus tem para nós. Significa não se apegar ao que Deus está prestes a julgar ou transformar. A mulher de Ló nos ensina que a desobediência, por menor que possa parecer, pode ter consequências eternas. Ela nos lembra que a salvação é um presente, mas requer uma resposta de fé e obediência. Requer um desapego radical do que é mundano e uma entrega total ao que é divino. A estátua de sal, seja ela uma formação rochosa real ou o eco de uma tradição, permanece como um lembrete solene. Um lembrete de que o juízo é real. A misericórdia tem um limite e a obediência é crucial. Ela nos convida a examinar nossos próprios corações. O que nos prende? O que nos faz olhar para trás quando deveríamos estar olhando para frente para a promessa de um novo céu e uma nova terra? Em que aspectos da nossa vida ainda estamos presos às Sodomas e Gomorras do nosso tempo? A história da mulher de Ló é uma parábola atemporal. Ela nos desafia a viver com um senso de urgência espiritual, a discernir os sinais dos tempos e a fazer escolhas que reflitam nossa lealdade a Deus e não ao mundo. É um convite à reflexão profunda sobre o que realmente valorizamos e para onde estamos caminhando. O mistério da mulher de Ló, portanto, transcende a questão de uma estátua de sal literal. Ele se aprofunda na alma humana, na sua capacidade de apego e desapego, de obediência e desobediência. É um alerta, um eco profético que ressoa até os nossos dias. A estátua, seja ela uma formação rochosa que testemunha a história, ou uma lembrança gravada nas páginas da Escritura, serve como um poderoso lembrete. O juízo de Deus é real, mas sua graça oferece um caminho de escape.
A pergunta final, então, não é se a estátua ainda existe, mas se a lição que ela representa ainda ecoa em nossos corações. O que você fará com essa revelação? Se esta exploração profunda tocou seu coração e despertou sua curiosidade sobre os mistérios da Bíblia, não pare por aqui. Inscreva-se nos Sinais e Revelações. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conteúdo com aqueles que, como você, buscam a verdade. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões sobre a mulher de Ló e quais outros mistérios você gostaria que desvendássemos. Sua participação é fundamental para que essa mensagem de fé e discernimento alcance mais vidas. Juntos, vamos desvendar os sinais dos tempos, à luz da palavra de Deus.